Muito bem, pessoal, estamos agora na aula 21, continuando a falar sobre o neoestoicismo. Hoje o destaque vai ser para Marco Aurélio. Vamos antes revisar um pouco a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos um tanto do Epiteto e do Sêneca. E hoje, então, falaremos mais sobre o Marco Aurélio. Na última aula abordamos várias frases sobre Epiteto e o Sêneca, onde destacamos o seguinte: conseguimos controlar o que é interno a nós, o que é externo não temos controle nenhum. Isso é o centro da filosofia neoestoica. Memento mori. E aí eu coloquei, você vai morrer. Essa é uma grande frase do período estoico, é estar sempre lembrando que iremos morrer. Essa reflexão nos leva à humildade. Não de ficar sendo macabro, de dizer que vamos morrer, não, é refletir sobre a humildade. O exterior não podemos controlar, o interior nós controlamos. Marco Aurélio, grande imperador, homem mais poderoso do seu tempo. O Sêneca, orador e advogado no Senado, esteve no exílio, conselheiro do imperador, mas foi condenado à morte. E temos o Epiteto, escravo, aleijado. Olha bem essas três imagens. Um extremo, que é o imperador, o que mandava em toda Roma. O outro extremo, o Epiteto, que era um escravo, sofredor, até aleijado. Diz até que foi um dos donos do Epiteto que acabou o aleijando. E no meio desses dois extremos temos o Sêneca. O Sêneca era um cara livre, mas não tinha todo o poder do imperador, mas também não era tão sofredor como o Epiteto. Por fim, mesmo sendo conselheiro do imperador, acabou sendo condenado à morte. Marco Aurélio, vamos ver um pouquinho sobre ele. Imperador, filósofo, nascido em Roma, foi um dos representantes da terceira frase estoica, o Imperial Romano. Seus estudos estiveram baseados principalmente nos temas religiosos, em detrimento dos temas científicos. Quando a gente diz detrimento do tema científico, não é que ele desconsiderava a ciência, ele só deu ênfase a esse outro aspecto. Então tome esse cuidado. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Olha que frase interessante. Parece até aqueles livros de autoajuda moderno que tantos ouvimos falar por aí. Não, Marco Aurélio, grande imperador, já colocava isso. Mas que frase é essa? Depende dos seus pensamentos. Vou retornar um exemplo que eu dei na aula anterior, um acidente de carro. Se você sofre um acidente de carro, é uma coisa exterior a você. Mas vai depender do pensamento que você tem sobre isso. Se você ficar pensando que desgraça, que coisa ruim, acabou com a minha vida, então, de fato, isso será uma coisa ruim para você. Mas se você pensar que isso é algo exterior e ver que pode resolver esse problema, então isso não se torna uma desgraça para você. Pode se tornar até uma coisa benéfica no futuro. Pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em seu modo de pensar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, que para ser feliz tem que ser rico, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muitas coisas, um emprego assim extraordinário, e só então serei feliz. O Marco Aurélio, sendo imperador, coloca uma frase muito de acordo com Epiteto, que era
escravo. Então o problema não é ser imperador ou ser escravo. O problema é o pensamento que você tem sobre as coisas que você possui, os bens materiais. Não perca mais tempo discutindo sobre o que é um homem bom. Deveria ser, seja um. Aqui de novo, né? A gente sempre falando mal dos outros. Né? Ah, que o outro fez errado, que o outro deveria ter feito assim, que o outro isso, que o outro aquilo. O Marco Aurélio fala, não perca mais tempo fazendo isso. Você quer que as pessoas sejam boas? Você seja esse homem bom que você quer que os outros sejam. E vamos a um exercício. Como podemos aplicar o conceito de felicidade dado por Marco Aurélio?
Muito bem, pessoal. Conseguiu refletir um pouco sobre o que é felicidade, mas presta atenção na pergunta. Não é o que é felicidade para você, mas o que seria felicidade dentro do conceito de Marco Aurélio. Entendido? Vejamos uma possibilidade de resposta. Reclamamos que os outros são pessoas ruins. O melhor é se preocupar em ser bom, independente dos outros. Devemos buscar coisas boas, mesmo diante de coisas ruins. Isso é, cuidar de si. Então, prestou atenção? Não é só o que você pensa de si, mas é o conceito em Marco Aurélio. Marco Aurélio coloca isso. Seja você o homem bom. Seja você a mudança que quer no mundo. E não ficar insistindo que o outro faça. Considerações gerais. Temos 3 características fundamentais sobre o estoicismo e, em particular, Marco Aurélio. Imperturbabilidade, domínio das paixões e aceitação do destino. Vamos entender um pouco melhor essas 3 frases, que é o resumo, é o que concatena mesmo o que é o estoicismo. Essa imperturbabilidade tem uma palavra chamada ataraxia. O que é ataraxia? É você ficar tranquilo diante de coisas boas ou ruins. Te disse uma coisa maravilhosa, como é que você reage a ela? Te disseram uma coisa péssima, uma coisa muito ruim, como é que você reage a ela? Seja uma coisa muito boa ou muito ruim, você sempre vai estar imperturbável. É fácil isso? De jeito nenhum. É por isso que a filosofia coloca isso como um grande princípio para você buscar durante a vida, de ser imperturbável, seja coisas boas ou ruins. Segunda palavra, o domínio das paixões. Essa segunda está ligada ao primeiro. O que é paixão? A paixão é todo esse conjunto de emoções. Seja você ficar muito alegre com alguma coisa que te acontece, seja você ficar muito aborrecido. E vamos então ver a terceira palavrinha, aceitação do destino. No latim chama amor fati. Amor ao destino, aceitar as coisas como elas são. Você não pode mudar o exterior. Você está lá, economia agora, estamos falando do Covid-19. Você individualmente pode mudar essa questão do Covid? Não, não pode mudar. Ah, ficar com raiva sobre isso? Não pode mudar. O que você pode fazer é aceitar. Aceitando que estamos nesse período. E a partir disso, o que você individualmente pode fazer. É isso que acontece. É a grande ideia dos estoicos. Vamos falar agora outros itens. O estoico e a moral. Ensina pelo exemplo. O estoico, ele não fica ditando regras. Ele vai lá e mostra o que é o correto. Ele age. Eudaimonia. Nossa, que palavra que é essa? Eudaimonia. Essa palavra, em toda a Grécia Antiga, ela é muito utilizada. Não só pelos estoicos, ou Aristóteles, Platão, Aristóteles, até mesmo os pré-socráticos usavam essa palavra eudaimonia, que quer dizer felicidade. Vamos ver o que ela pode significar. Vamos relembrar que isso já foi dado em outras aulas. Quando te acontece uma coisa bem ruim, você se sente murchando, murchando, murchando. Quando te acontece uma coisa muito boa, você se sente crescendo, 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 inflando. A palavra eudaimonia é isso. Eu é uma coisa boa, então é estar cheio de um espírito bom. Então isso é felicidade, cheio de um espírito bom. E o contrário disso, então, a infelicidade é estar vazio desse espírito bom. Os estoicos não gostavam muito de metafísica, né? O Sócrates, Platão, Aristóteles falavam lá, de onde viemos, para onde vamos, o que é a essência, do que as coisas são feitas, isso é metafísica lá.
Os estoicos não queriam nem saber dessas coisas. Eles queriam responder os problemas práticos, as coisas cotidianas. Como que eu resolvo o meu problema aqui diariamente? Duro consigo mesmo, suave com os outros. Costumamos ser o contrário disso, né? A gente gosta de ser suave com a gente e duro com os outros. Ah, o outro errou comigo, o outro fez errado comigo. Ah, mas eu cheguei atrasado, eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Não, o estoico diz que é o contrário. Prestou atenção? Duro consigo mesmo, suave com o outro. Presta atenção nessa imagem. Aqui fala-se da abelha. O que não beneficia a colmeia, tampouco beneficia a abelha. Ou, em outras palavras, priorizar o todo, o Estado, se beneficia o todo individualmente também ganho. Nesse período, costumamos, então, querer ser individualista. O benefício para mim e dane-se os outros. Sabe o que acontece? Numa sociedade individualista, cada um querendo só para si, todo mundo perde. Então, Marco Aurélio, que foi um imperador, ele frisou essa frase. Se cada um prestar atenção no todo e ajudar o próximo, ajudar o outro, aquilo que beneficia o todo, beneficia a mim mesmo. Então, cada um preocupado com o outro, todo mundo sai ganhando. Dizer para si mesmo ao amanhecer, sei que vou encontrar um indiscreto, um ingrato, um grosseiro, um velhaco, um invejoso, um ignorante e tantos outros tipos, né? Não temo que me causem dano algum. Prestou atenção? De novo, voltando àquele tema da felicidade. Ah, eu estou infeliz porque o outro. Não. Marco Aurélio tem claro, saiu de casa, você sempre vai encontrar pessoas que vão tentar te causar dano. Mas ele termina a frase, ó, olha bem o final da frase. Não temo que me causem dano algum. O outro te xingou? Não tem problema nenhum. O outro te fechou no trânsito? Foi o outro. Nada disso é para te perturbar, porque a perturbação é interna. Essas coisas são externas. Externas você não domina, você só domina o interno. E vamos pensar um pouco. Marco Aurélio, grande imperador, poderoso, será que posso mesmo aproveitar as suas frases? Eu que sou um mero mortal? Vamos pensar sobre isso?
Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui a essa pergunta. O Marco Aurélio, grande imperador poderoso, será que podemos realmente aproveitar o que ele diz para nós, que somos meros mortais? O que você pensou aí? Vamos ver uma possibilidade aqui de resposta. Epiteto era escravo e muito sofreu, e faz parte também do estoicismo. Portanto, o que importa não é se você é muito pobre ou muito rico. O que importa é querer ser verdadeiramente feliz. Esse é o grande objetivo. Frases de Marco Aurélio. Certamente, depois dessa aula, você poderá pesquisar centenas de outras frases de Marco Aurélio. Nesse momento, veremos algumas frases mais impactantes. Cara, entrou no Google ou qualquer outra ferramenta de pesquisa, colocou assim, frases de Marco Aurélio. Você vai achar um monte de slidezinho, um monte de frases, centenas e centenas, muito além dessas. Mas vamos prestar atenção nessas? Vivemos somente por um instante, para depois cairmos no completo esquecimento e no vazio infinito do tempo. Pense aí, quantos de vocês se lembram do nome do bisavô de vocês, que não é nem tão antigo? Você sabe o nome do teu bisavô? Presta atenção. Será? Olha só, nem tem tanto tempo que ele morreu. Lembra lá da frase que eu falei, você vai morrer? Teu bisavô já morreu. Certamente, né? Um ou outro bisavô pode ser que esteja vivo. Mas quantos se lembram do nome dele? E é isso que Marco Aurélio diz. Nós entramos no completo esquecimento. Nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você vai encontrá-lo se estiver com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. Isso se chama ansiedade. O que é a ansiedade? Em vez de ficar preocupado com o presente, com hoje, usar a tua razão para resolver teus problemas cotidianos, fica lá preocupado com o futuro. Ai, como será o futuro? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? E sabe o que acontece quando você fica se perturbando com o futuro? Você nem vive o futuro e nem vive o presente. E o Marco Aurélio dá a receita muito simples. Use simplesmente tua razão para o cotidiano. Esforça-te no trabalho, não como um infeliz, nem como alguém que quer ser alvo de compaixão ou admiração, mas como uma pessoa que quer unicamente mover-se ou deter-se, como a razão social considera justo. Olha que interessante. Aqui ele fala do trabalhar, né? Os muitos tipos de trabalho. Não queira trabalhar nem para que os outros fiquem dizendo, ai, coitadinho, olha como ele trabalha, tadinho dele. Não, esqueça isso. E nem para o contrário, falar, olha como ele é um grande trabalhador, olha como ele faz sucesso. Não queira nem um extremo e nem o outro. Simplesmente trabalhe com muita dignidade, com muito amor, para fazer a melhor qualidade possível. A obrigação que lhe incumbe é examinar de que modo, durante o tempo que viverá, poderá viver melhor, ou ser hoje melhor do que ontem, ser amanhã melhor do que hoje. Novamente, a preocupação aqui de ficar olhando o futuro. Então, Marco Aurélio frisa novamente. Trabalhe com dignidade hoje. Viva o teu hoje, faça o máximo do teu esforço, sem grandes preocupações externas, porque você só pode dominar o teu interno. Pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. Afinal, um dia você acerta. Esse é o grande ponto central da filosofia estoica. Não se preocupe com o futuro, pode ser que ele nem chegue. Vive como se fosse o último.
Falam assim em um outro trecho: Marco Aurélio, se descobrisse que hoje fosse de fato o teu último dia de vida, o que você faria? E ele responde: eu continuaria a fazer exatamente o que estou fazendo. Porque isso é viver plenamente, é fazer bem o que está fazendo. E se você descobre que vai morrer, faça bem o que está fazendo. E claro, tem aqueles que são doentes, até sabem que vão morrer. Eu conheci algumas pessoas que tinham câncer e outros tipos de doença e sabiam que não iam viver mais muito tempo, um mês, uma semana talvez. E vários deles observei a serenidade. Serenidade de saber que o outro dia não podia existir. E viveram bem, felizes, alguns cantando até o último dia. Um amigo que tocava violão, no dia anterior ao morrer, estava lá com um grupo de amigos tocando violão, alegre. Tá, mas ele ia morrer. Tá, mas ele morreu alegre. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. Olha que interessante. Aqui talvez ele esteja falando um pouco da vaidade. Não que devamos também ser relaxados, se vestir de qualquer jeito, não pentear cabelo, não fazer mais nada. Não é isso. Devemos sim nos cuidar, porque o tempo todo também Marco Aurélio e todos os estoicos falam de cuidar bem de si mesmo. Mas também não é aquele negócio de levar 10 horas se cuidando de si para fazer um trabalho. Então, nenhum extremo e nenhum outro. Então, quando você abre mão desses extremos, vai ficar muito melhor. Mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa assim: eu tenho a minha opinião e ninguém faz mudar a minha opinião. Porque eu penso assim, é assim que os outros têm que me aceitar. Cara, não é assim. Ser livre é você ter uma opinião a partir dos livros que você leu, a partir das coisas que você aprendeu e formou uma opinião. Mas a partir do momento que você lê novos livros, a partir do momento que você tem novas vivências, novas experiências, você pode mudar de opinião. Isso é ser livre. Poderíamos continuar com muitas outras frases, mas concluímos com essa. A pior solidão é aquela em que percebemos ao meio da multidão. Muitas pessoas querem, Facebook, ter muitos amigos no Facebook, centenas de contatos e tá em muitas festas, festejando, e aí tá no meio de um monte de multidão e é solitário. Então a solidão, pior de todas, é essa, no meio da multidão. Pesquise outras frases de Marco Aurélio, vai pesquisando na internet, por aí você vai achar um monte de coisa bem legal mesmo. E vamos agora a esse exercício. Vamos dar uns minutinhos para que você dê conta de pesquisar e escrever no teu caderno algumas outras frases. Aguarde então a tua pesquisa.
Muito bem, pessoal. E aí, conseguiu fazer uma pesquisa? Você viu quantas frases de Marco Aurélio nós temos por aí? E algumas bem bonitinhas, com slide, com fundo pretinho, outros com fundo transparente, bem legal, né? Então, veja lá quais frases você encontrou. Aqui eu destaco algumas que eu gosto. Né? Corrupção da mente é uma doença muito mais grave do que qualquer peste equiparável no ar que nos cerca, pois essa corrupção é uma peste animal, tanto quanto eles são animais, mas a outra é uma peste de homens, tanto quanto eles são homens. Essa frase foi dita por Marco Aurélio num período que na própria Roma teve também a peste antonina, né? Algo que podemos se assimilar com o Covid-19 agora, que matou muita gente. E aí ele coloca, não tenha medo dessa morte externa, o problema é a corrupção interna do homem, essa que acaba com a gente. Os filósofos do estoicismo podem nos confortar em tempos de pandemia. Aproveite e estude um pouco mais sobre eles. Nesse período que estamos vivendo, aproveite para ler muitos outros livros, outras coisas, vamos ampliar. Isso vai te servir não só para a aula de filosofia, mas vai te servir para todas as outras disciplinas. Afinal, filosofia é isso, né? É a base de todas as outras. Então, aguardo você estudar um tanto mais sobre. Grande abraço, professor Reginaldo Polese. Nos slides você vai poder encontrar algumas referências, alguns lugares que eu pesquisei para preparar esses slides. Temos aqui, inclusive, uma playlist de muitos vídeos sobre o estoicismo. Muito obrigado.